Cara, esse episódio 20 de Boku no Hero foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. A gente já sabia pelo preview da semana passada que ia ser um episódio especial e tal, mas, cara, é muito estranho você colocar no meio de uma saga um OVA que não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo no anime. Eu entendo que o objetivo deles era única e exclusivamente promover o filme, mas a forma que os produtores encontraram de fazer isso foi muito estranha. Teve só uma introduçãozinha com o Midoriya e o All Might pra explicar que eles iam dar uma pequena pausa na saga principal pra contar uma outra história totalmente aleatória. Mas pra que colocar isso no meio da temporada? Isso claramente é um OVA, não faz sentido isso aí ser o episódio 20 do anime. Não seria muito melhor simplesmente adiar a exibição do episódio 20 e anunciar que essa semana nós teríamos um OVA pra não zoar com a cronologia da temporada? Ou então eles podiam ter feito que nem aqueles episódios de recapitulação que costumam acontecer entre sagas em alguns animes, que geralmente ficam com uma numeração dividida, tipo o episódio 19.5. Cara, pensa em todas as vezes que o anime for reprisado, ou mesmo para as pessoas que comprarem o box da temporada com todos os episódios. Esse merchan aí do filme nos cinemas não vai fazer o menor sentido. Sei lá, eu achei bem merda a decisão do estúdio de zoar a temporada colocando um filler aleatório bem no meio da última saga. Até porque uma das vantagens dos animes de temporada é justamente não precisar de fillers para dar tempo do mangá se distanciar do anime. Aí os caras me inventam esse negócio aí só pra promover o filme. Mas beleza, já que os caras decidiram fazer isso, então tomara que seja um episódio bem da hora, com uma animação diferenciada e muita ação, né? Até porque a saga atual já tava meio parada, então de repente esse filler podia até ajudar a movimentar um pouco mais as coisas. Só que nem pra isso esse episódio especial serviu, porque foi uma trama investigativa que realmente não acrescentou em nada no anime. E eu coloquei investigativa entre aspas porque eu achei o roteiro do episódio bem fraquinho. A investigação em si foi bem bobinha e mal trabalhada. Basicamente, a única utilidade desse episódio foi situar exatamente em que período de tempo o filme se passa, apesar de que o próprio filme provavelmente também já iria explicar isso. E no caso, tudo isso aconteceu durante as férias, antes da primeira saga dessa terceira temporada, em um tipo de aula opcional. Aí nós tivemos a inserção de algumas cenas do filme para contextualizar ainda mais a parada e criar um hype nos fãs, mas a trama do episódio mesmo consiste nesse exercício investigativo que a UA preparou para essa aula especial. Os únicos alunos que participaram foram Midoriya, Bakugou, Todoroki, Ida, Uraraka e Tsuyu. Inicialmente parecia que o objetivo dos alunos era conter um vilão que invadiu uma joalheria e manteve 3 reféns lá dentro, enquanto estava cercado pela polícia. E enquanto todo mundo tentava bolar um plano para neutralizar a ameaça da forma mais eficiente possível, o Bakugou, como sempre, perdeu a paciência e decidiu invadir a joalheria de uma vez para pegar o vilão. O problema foi que o vilão acabou morrendo na hora em que os alunos entraram no local, e rapidamente o exercício de resgate se transformou em uma grande investigação. Quem foi o assassino? Bakugou deixou claro que a sua explosão não foi forte o suficiente para matar o cara, e não havia ninguém mais na joalheria além do vilão e dos reféns, o que significa que o culpado só poderia ser um deles. Entre os suspeitos estavam Cementos, um empregado da joalheria, Midnight, uma mulher que entrou na loja para comprar acessórios, e Present Mike, um músico que estava atrás de um anel de noivado. O vilão estava sendo interpretado pelo All Might. Não é uma informação muito relevante, mas acho que vale citar. Enfim, os alunos começaram a fazer perguntas para os reféns e investigar o local para tentar descobrir o que havia acontecido. Confirmaram que o vilão de fato estava sozinho e que ninguém além desses 4 haviam entrado ou saído da loja durante o incidente. Obviamente, quem tratou de juntar as peças e resolver o caso foi o nosso protagonista, através do seu excelente raciocínio lógico e grande poder de dedução, com um toquezinho de mãe de Ná também. O raciocínio do Midoriya começou muito bem. Ele estava se perguntando o motivo do vilão ter se trancado na joalheria e feito reféns, já que seria muito mais lógico ele simplesmente pegar as joias e fugir o mais rápido possível. O Cementos então informou que a polícia chegou bem rápido, enquanto o vilão ainda não tinha conseguido as joias. Porém, não foi o funcionário quem acionou os oficiais. E é aí que a história começou a ficar mais viajada. Com essa informação, o Midoriya rapidamente concluiu que a pessoa que chamou a polícia foi a Midnight, porque ela foi a única que entrou na loja depois do vilão. Só que isso não foi a única coisa que ele conseguiu deduzir com essas poucas informações que ele tinha. Ele também percebeu que a Midnight e o vilão possuíam algum tipo de relacionamento, e que ela havia visto o vilão indo para a loja ainda antes que o crime acontecesse, e nessa hora ela ligou para informar a polícia,
por isso que eles chegaram tão rápido. Só que a Midnight acabou sendo impulsiva e entrando na joalheria mesmo assim, e acabou sendo presa pelo vilão, até que a polícia chegou e obrigou ele a se trancar. Como havia sentimento entre os dois, o vilão percebeu que a polícia iria descobrir a relação entre eles e então se suicidou para proteger a Midnight. E o Midori ainda deduziu que a Midnight já tentava retirar o vilão dessa vida de crimes há muito tempo, mas que ele nunca parava e então ela fez isso para tentar acabar de vez com essa situação. Nossa, realmente é uma trama super complexa e elaborada, ainda mais porque qualquer pessoa que tivesse visto o crime acontecendo do lado de fora da joalheria poderia ter ligado para a polícia, que poderia ter chegado rapidamente até o local simplesmente porque já tinha uma unidade próxima. O nível de detalhes que o Midoriya conseguiu pegar nessa história com quase nenhuma informação, ao ponto de entender absolutamente tudo o que havia acontecido ali, é de deixar o L com inveja. Só que ainda teve outro plot twist que foi tão besta que eu só consigo acreditar que eles fizeram isso de propósito. Os alunos tiraram 0 nessa prova, porque não perceberam que, na verdade, o vilão estava vivo e acabou escapando. O problema é que eles perceberam sim que o vilão estava vivo. A primeira coisa que a Tsuyu fez foi verificar isso fazendo cócegas nele. Só que eles sabiam que tudo aquilo era uma encenação. É lógico que o All Might não estava morto, ele estava apenas fingindo. O Aizawa disse que essa foi uma pista que ele havia dado para os alunos. Mas como assim? Ele estava só atuando. Não é como se ele pudesse não sentir cócegas ou fazer o próprio coração parar de bater só para fazer o papel de um cadáver. No fim das contas, o plot twist era que o vilão não havia se suicidado por amor e para proteger a Midnight, ele apenas se fingiu de morto para conseguir escapar quando todos baixassem a guarda. O que é um plano completamente idiota e que jamais funcionaria em um cenário real. Qualquer um iria verificar se ele estava vivo, inclusive foi a primeira coisa que uma aluna do primeiro ano fez. Foi lá fazer cócegas e o cara riu. Esse era o plano do vilão. Isso nunca daria certo, cara, é muito fake. A menos que a individualidade dele fosse algo como fazer o coração parar de bater ou qualquer coisa do tipo, mas claramente não era o caso, porque ele ainda estava vivo, respirando, sentindo cócegas. Foi essa pista que o All Might deu, não é? Como é que os alunos iam saber se fazia parte da encenação o fato de o vilão estar encenando? Como é que iam saber se ele estava fingindo que estava fingindo? É como se fosse uma prova feita para que todo mundo errasse mesmo. Inclusive, é nisso que eu escolhi acreditar, que a conclusão foi idiota de propósito e que desde o começo os professores montaram um teste que não tinha como ser resolvido só de sacanagem. Então, além de zoar com a cronologia da temporada, o episódio não teve grandes momentos e terminou com um desfecho bem fraco. Parece que nem Boku no Hero, que é excelente, consegue escapar da maldição dos fillers toscos que só servem para atrapalhar a obra. E é ainda mais broxante porque o episódio da semana passada já não foi tão bom e a gente tá na reta final da temporada. Eu espero que os últimos episódios voltem pro padrão normal de qualidade da série. A terceira temporada vinha sendo a melhor das 3, na minha opinião, especialmente por causa do episódio 12, que foi uma verdadeira obra de arte. Então vai ser muito triste se o anime for fraquejar justo agora na reta final. Mas eu ainda confio muito em Boku no Hero, eu tenho fé que os últimos episódios vão retomar o padrão de qualidade e fechar com chave de ouro uma temporada que foi incrível, mesmo que tenha tido uns 2 ou 3 episódios aí abaixo da média. Eu ainda acho que esse episódio 20 deveria ter sido só um OVA, seria bem melhor pro anime, mas não foi, beleza, paciência, Boku no Hero ainda tá com muito crédito, então a gente pode relevar essas coisinhas. Ao menos pela prévia, parece que o próximo episódio vai ser o melhor dessa saga da licença provisória, com bem mais ação e tals. Tomara que seja mesmo. Mas e vocês? O que é que vocês acharam desse episódio especial? Foi bom? Foi ruim? Deveria ter sido um OVA? Deixa a sua opinião ali embaixo nos comentários, deixa o seu feedback também sobre esse vídeo, sobre essa análise. A sua opinião é sempre muito importante pra gente, especialmente porque quanto mais comentários, mais ajuda o meu vídeo a ir melhor e eu vou ficar muito feliz. E por falar nisso, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações se você ainda não tiver assinado, porque isso também vai me deixar feliz, também é muito importante pro vídeo ir melhor. Eu preciso muito da sua ajuda, do seu apoio. Me segue em todas as redes sociais, porque se o YouTube não enviar notificação para você, você pode ver que eu lancei vídeo pelo Twitter e pelo Facebook, enfim. Eu agradeço muito pela sua audiência, pelo seu apoio, por ter ficado comigo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Perdi a calma e todo o meu fôlego vem me atormentar ainda hoje. À beira do abismo e prestes a se jogar, você se dá conta que o dia